Jericó. Confesso que hoje eu vim para ouvir, mas aprove a Deus estarmos verbalizando a palavra dele. Eu creio que ele vai nos dar graça. Eu também confesso de púlpito que Deus ele já falou comigo tremendamente, mas eu tenho uma plena convicção que ele continuará a falar conosco nesta oportunidade, porque a palavra ela não é do pregador. Lucas 18:43. A palavra ela é do Senhor. Amém, meus amados? E se fosse para me titularizar esta mensagem, seria: cura, a promessa que não se vê. No tempo 3, todos nós vamos ressaltar esse tema, pois ele é de suma importância de ser decorado, porque é um tema que Deus ele colocou no meu coração, e eu tenho uma plena convicção e sem medo de errar que Deus continuará a falar conosco nesta oportunidade. No tempo 3, todos nós vamos ressaltar o tema. 1, 2, 3. Cura, a promessa que não se vê. Versículo de número 43 diz assim: e logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Pode se aceitar, glorificando ao do Senhor. Irmãos, estamos de frente aqui de um texto muitíssimo conhecido por nós. Mas o lindo de servir a este Deus Todo-Poderoso é que a palavra dele se renova a cada dia. E já foi dito aqui, isso é lindo. Quando Deus ele nos dá a graça de quando uma irmã está louvando ou pregando, ou um irmão trazendo uma saudação, ou o irmão sendo instrumentalizado pelo Santo Espírito de Deus, Deus ele faz assim. Ele ilumina a palavra dele. É por isso que o nosso coração se alegra e ele revela aquilo que se encontra no texto. Aleluia! Certa feita, Cristo Jesus, no meio dos seus discípulos, rodeado por uma terrível multidão, ele vai dizer assim já na mensagem: Deus, Pai, graças eu te dou, por revelastes essas coisas aos seus pequeninos e ocultaste, não permitiste dos sábios e dos entendidos saberem disso. Então isso é lindo, porque quando a gente se atenta para o exemplar sagrado, a gente vai compreender que só pode discernir das coisas do Espírito aqueles que estão em Espírito. E Deus ele nos dá graça e nós vamos avançando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E quando eu me atento para essa história maravilhosa que se encontra contido no exemplar sagrado, eu vou me atentar principalmente para 3 características que este homem tem. As 3 características que este homem tem é: a primeira, convicção ou persistência em clamar, confiança em Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, e a mais poderosa, fé. Então a primeira é persistência em clamar, confiança em Deus e fé. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Cristo Jesus, ele está indo de rumo ao Calvário, visto que ele veio para este mundo para um só propósito: ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então aqui ele estava incumbido a levar uma terrível cruz sobre si. Ele estava incumbido a levar o meu e o teu pecado. Ele estava incumbido a ser bofeteado, a tomar cusparadas no rosto. Ele estava incumbido de ser espancado, torturado. Ele estava incumbido de estar, aleluia, no monte chamado Gólgota, ou caveira, no meio de 2 salteadores, levando o pecado de toda a humanidade, para no 3º dia Deus o Pai o ressuscitar dentre os mortos. Então ele está indo, minha irmã Juliana,
rumo ao Calvário, rumo àquilo que Deus, o Pai, o tinha dado como propósito. E era necessário ele passar na cidade mais antiga da humanidade, cujo nome se chama Jericó. E esse homem, o profeta irmão Tiago, ele não se encontra dentro da cidade, visto que a lei não permitia desse homem se encontrar dentro da cidade, pelo simples fato dele ter uma deficiência física. Olha que coisa terrível. A lei não o permitia dele se encontrar dentro da cidade, pelo simples fato dele não ser perfeito fisicamente. Oh, aleluia! Mas o autor da vida, aquele que me fez, aquele que te fez, aquele que vela por nós, aquele que intercede a Deus o Pai pelas nossas vidas, aquele que sente a nossa dor, aquele que sabe o que passa quando a gente se encontra tristes, quando a gente se encontra, aleluia, muitas das vezes sem esperança. Ele sabe todos esses sentimentos, amados irmãos, e ele se encontra à destra do Todo-Poderoso. E eu creio que ele comunica a Deus Pai dizendo: Deus, entra com refrigério, Pai, entra mesmo com a intervenção divina na vida dele, na vida dela, Pai, faça o impossível acontecer. Deus, ele mesmo tendo pouca força, ela mesmo sabendo que o recurso humano não pode o socorrer, mas ele sabe que é um Deus, aleluia, aceitado no alto e sublime trono, que não perdeu o controle. Ele se encontra com o santo, o absoluto controle de todas as coisas. Deus, faça o teu querer. Ele está para adentrar nessa cidade, e ele está se achegando, diz o respaldo bíblico. E esse rapaz que é deficiente visual, que não enxerga, ele vai ouvir o barulho da multidão se aproximando dele. E permita-me dizer, profeta irmão Tiago, algo terrível nesse texto. Esse rapaz que é deficiente visual, ele não é surdo. E compreendemos que o olho do cego é o ouvido. Eles ouvem muito bem. E quando ele está ouvindo, minha irmã Juliana, aquele barulho se aproximando dele, ele vai comunicar com aqueles que se encontram ao seu redor, dizendo: que barulho é esse? Quem está se achegando até nós? Eu compreendo, o profeta irmão Tiago, que ele não está ouvindo outro barulho a não ser glória a Jesus, glorificado e engrandecido seja o nome do Deus vivo, que assim bem quis te enviar o teu Filho unigênito para caminhar no nosso meio, para abrir olhos de cego, para dar audição aos mudos, para dar, aleluia, aquilo que é a necessidade humana precisa. Engrandecido, adorado seja o nome do Todo-Poderoso Deus, pelo teu Filho amado Cristo Jesus. Aleluia! Ele está ouvindo o barulho do culto, e é do culto verdadeiro, permita-me dizer isso, porque o culto verdadeiro, a adoração que tem é para Jesus. Aleluia, quem é ovacionado, quem é adorado, quem é cultuado, quem é engrandecido, não é o homem, é Jesus. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão em espírito, aleluia, vão adorar em espírito e verdade. Segundo João capítulo 4, verso de número 24, a Bíblia Sagrada diz que Cristo Jesus, ele está sendo adorado, e aquele rapaz que é deficiente visual está ouvindo o barulho do culto. O texto sagrado diz agora que eles vão informar que aquela multidão que está se achegando até a ele não é outro a não ser Jesus, o Filho de Deus. Aquele rapaz, profeta irmão Tiago, ele não vai perder a sua oportunidade. Então é o diagnóstico, a primeira qualidade desse homem, conhecido como Bartimeu, segundo Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46, ele não vai deixar a tua oportunidade escapar. Então ele vai começar a clamar, e essa qualidade, amado irmão, querido ouvinte, todo crente tem que ter.
ser, que qualidade é profeta, que qualidade é pregador, a qualidade de clamar, aleluia, sem se cansar, a qualidade de clamar persistente. Eu vou parar de clamar só quando Deus me ouvir, eu vou parar de clamar só quando eu receber aquilo que a mão amiga não pode me proporcionar. Eu só vou parar de clamar quando eu ver meu ente querido levantando a mão comigo no templo dizendo: só o Senhor é Deus. Eu só vou parar de clamar quando essa enfermidade largar o meu corpo. Eu só vou parar de clamar quando eu ver o mar aberto. Eu vou continuar com a minha boca aberta, entoando louvores ao autor da vida. O crente não tem motivo de estar de boca fechada. O crente não tem motivo de estar de boca fechada. Quando ele tem um problema, ele está com a boca dele, meu irmão Amiro, aberta, clamando a Deus, pedindo a intervenção divina. E quando Deus assim bem quer fazer, a boca dele continua aberta, louvando ao Senhor. Pai, graças eu te dou pelo livramento, graças eu te dou pela porta aberta, graças eu te dou pelo milagre operado na minha vida, graças eu te dou pelo Senhor ter permitido, Pai, de eu ir trabalhar e voltar para o meu lar ileso. Graças eu te dou pela minha família, graças eu te dou pela mesa farta, pela despesa cheia, graças eu te dou. Aleluia! O cristão ele não tem motivo de se encontrar com seus lábios cerrados. É por isso que o salmista Davi, o Salmo de número 81, versículo 10, ele diz: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Você quer ser cheio de Deus nessa noite? Você quer sair daqui transbordando da presença do Altíssimo? O salmista já nos deu receita, o salmista já nos deu remédio, o salmista já nos deu a chave. Qual que é, pregador? É abrir a boca. Abre a boca que Ele vai te encher. Abre a boca que Ele vai transbordar aquilo que Ele tem para a tua vida. Oh, aleluia! Esse rapaz, ele é persistente no clamor. Ele começa a clamar, os irmãos conhecem o texto bíblico. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso é lindo, porque quando a gente busca o que significa misericórdia, ele está falando: olha, Jesus, se compadeça de mim, sinta o que eu estou sentindo, se ponha no meu lugar. Meu Deus, devemos clamar sim, mas devemos clamar com ciência. Não adianta também a gente abrir a boca e começar a gritar, porque clamor significa falar com a voz alta, mas com sentidos. Eu sei o que eu estou pedindo com voz alta, eu sei o que eu estou pronunciando, gritando. E aquele rapaz, profeta em Monte Tiago, ele tinha tanta convicção que ele só vai parar de clamar quando ele é atendido. Mas o clamor desse rapaz é magnífico, minha irmã Rosângela, porque nesse clamor consciente ele vai declarar, afirmando e dizendo: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus prometido, eu sei que tu és o Messias que deveria vir ao mundo. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. Algo terrível acontece. Que algo é esse, irmão Arthur? Aqueles que estão no culto, aqueles que estão com Jesus. Nem todos, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, vão estar na mesma convicção, vão estar na mesma afiação, vão estar no mesmo propósito que nós estamos. Qual que era o papel da multidão? Ver um rapaz precisando de ajuda, atendê-lo e levá-lo até Jesus. Mas eles vão fazer ao contrário. O texto sagrado nos informa que eles vão chegar até o cego e vão tentar o calar, vão tentar podar, vão tentar matar a fé do cego.
Oh, aleluia, mas ele sabia para quem ele estava expondo a tua necessidade. Ele sabia para quem ele estava clamando. Ele sabia a quem, profeta irmão Tiago, ele estava recorrendo. O texto sagrado diz, se ele estava gritando, ele aumentou muito mais a tua voz ao dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Oh, aleluia, aprenda com um cego chamado como Bartimeu. Se vierem te calar, se vierem te podar, se vierem matar a tua fé, faça como Bartimeu, clame cada vez mais alto, clame cada vez mais alto. Olha, Satanás, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu só vou parar quando eu ser atendido, eu só vou parar quando os meus olhos forem abertos, eu só vou parar quando eu ver a glória de Deus. Seja persistente. Seja persistente. Ele foi persistente até ser ouvido. Ele chamou a atenção de Jesus com a sua persistência. Imagina se ele tivesse parado. Quantos não pararam? Quantos já desistiram? Quantos já se conformaram com a situação de pena, caótica, medíocre? É isso que Satanás quer. Seja persistente. Aleluia! Eu só vou parar quando eu for atendido. Eu só vou parar quando Deus tomar minha causa. Já foi falado daqui a um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus, Ele nunca vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Quando a gente se posicionar, o tempo de Deus vai se cumprir na nossa vida. E o nome dEle vai ser glorificado. Isso é lindo, igreja. Porque o texto diz que aquele que poderia socorrer aquele rapaz, ele ouve, oh coisa linda. Ele ouve, profeta irmão Tiago. Isso é lindo. Porque quando a gente se atenta para a Bíblia Sagrada, Salmo de número 66, 20, está escrito: bendito é Deus que não rejeita oração e não aparta de mim a tua misericórdia. Oh, aleluia! Oh, glória! Os ouvidos do nosso Deus, Ele não se encontra tapado. As mãos do nosso Deus não se encontram encolhidas, a quem Ele não possa socorrer. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. O que podemos fazer, pregador? Continue clamando, continua sendo persistente na oração, continua sendo persistente na fidelidade, na santificação, na renúncia. Os seus olhos certamente visualizarão a glória de Deus. Seja persistente como esse rapaz. Aleluia! A segunda qualidade dele é confiança em Deus. Ele sabia, irmãos, para quem ele estava clamando. Ele sabia para quem ele estava pedindo. Ele sabia para quem ele estava se expondo. Ao ponto de ele ter convicção. Oh, glória a Jesus. E ser atendido. Porque a palavra do bom mestre, para aqueles que tentaram o silenciar, o calar, o barrar, não é outra não ser essa: tragam ele em minha presença. Olha o que Deus faz, profeta irmão Tiago. Parece que vejo a campanha que encerrou. Isaías capítulo 61, verso 7. A cada lugar de vergonha, a cada lugar de humilhação, a cada lugar de questionamento, haverá da parte do Senhor dupla honra. O nosso Deus, amado irmão querido ouvinte, Ele é especialista em humilhar e exaltar crente na terra. Eu estou sendo humilhado, irmão Arthur. Eu estou sendo questionado, irmão Arthur. Eu estou sendo afligido, irmão Arthur. Continua na dispensação do Senhor, porque o olho que vê todas as coisas, Ele entrará na tua causa. Com a providência, Ele tem dupla honra para a tua vida. Ele tem dupla honra para a tua dedicação. Ele tem dupla honra para a tua fidelidade. Não desanime.
desanime, não se proste, não olhe para trás, levanta, bate o pó, o Deus de Israel entrará com a providência na tua causa. Aleluia! Coisa boa. Diz o texto que a exaltação não é outra a não ser essa. Ele pega aqueles que humilharam o cego, aqueles que tentaram silenciar o clamor do cego, e disse para eles: vocês vão ter duas funções para o reino de Deus. Quais são elas, Jesus? Vocês vão ser mensageiros e guias. Olha que coisa linda. O texto sagrado diz que eles tiveram que dizer para o cego, conhecido como Bartimeu, aquilo que Cristo Jesus queria que ele soubesse. Olha, cego, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Não acaba por aí, meu irmão, mas eles tiveram coisa que tu vinha pegar pela mão e o levar até Jesus. Oh, aleluia! Você deve ter convicção no clamor, mas o teu clamor não pode ser vingativo, o teu clamor não pode ser de ódio. É por isso que Deus me disse aqui, aleluia, você deve clamar com consciência, você deve saber o que você está falando em voz alta. É por isso, profeta irmão Tiago, que o salmista Davi, ele vai fazer uma oração revolucionária. E que oração é essa, irmão Arthur? É a oração consciente, é a oração inteligente. No Salmo de número 23, versículo 5, na presença de Deus ele vai dizer: Pai, na presença dos meus inimigos, aleluia, prepara-se uma mesa farta, e quando eles estiverem lá, Senhor, não distancie eles, não mate eles, não afaste eles, mas quando eles estiverem lá, unja a minha cabeça com óleo, pois o meu cálice há de transbordar. Aleluia! Clame com mente, clame com coração, clame com entendimento, clame com consciência, clame com inteligência. Saiba clamar. E quando eu falo de oração, eu me lembro da Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedi e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Meu Deus! Senhor, me ajuda a pedir. Me ensina a pedir. Me ajuda a pedir da maneira que me convém, da maneira que o Senhor almeja, da maneira para eu ser atendido, Senhor. Aleluia. O nosso Pai ele está aqui, igreja. Aleluia! Ele ama ensinar os seus filhos. Eu quero entender agora, minha irmã Juliana, o coração de Deus olhando para nós, e nós na simplicidade, na humildade, tomados pelo teu Santo Espírito, se dirigindo a Ele em palavras, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, a minha justiça, Pai, ela não passa de panos de imundícia, Senhor. Pai, eu sou pequeno demais, eu não sou nem digno de estar aqui na tua presença. Eu quero compreender agora, profeta irmão Tiago, o coração de Deus dizendo: ah, meu filho, ele entendeu, ah, meu filho, ele aprendeu, ah, minha filha se derramando na minha presença, ah, minha filha mostrando através da atitude dela que ela é dependente minha. Seja 100% dependente de Deus. Aleluia! Foi isso que esse rapaz ele fez, através da sua atitude, através da sua conduta, através do seu clamor. Aí entra o principal que eu disse aqui, é por isso que eu deixei para o final: a fé. O texto diz que aqueles que tentaram silenciar, calar o cego, tiveram que ser mensageiros e guias. Levaram aquele rapaz que era deficiente visual, conhecido como Bartimeu, até Jesus. E quando ele está de frente com o bom mestre, o texto diz que Jesus então a fala e diz: o que queres que eu te faça? E aquele rapaz ele não está vendo nada, mas ele está na frente do autor da vida. Ele está na frente, aleluia, do Deus conosco. Ele está de frente com o Pai da eternidade, com o príncipe da paz. Ele está de frente com o
Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Diz o texto bíblico que ele abre a boca e diz: Senhor, que eu vejo. Oh glória, ele colocou em prática, profeta irmão Tiago, essa palavra que só contém 2 letras, fé. É uma palavra pequena, mas é com essa palavra pequena que nós vamos poder ouvir da boca de Cristo Jesus a palavra, a frase que vai dizer: vinde benditos do meu Pai, herdai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Ei, você vai cear com Ele. Ei, o teu edifício já está lá preparado. Ei, continue firme, mesmo tendo pouca força. Não negue o nome do Senhor. Continue firme. Aleluia. O texto sagrado diz em Apocalipse capítulo 22, verso 12: eis que cedo venho e comigo está o galardão para recompensar, para galardoar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Continua firme, irmão. É com essa palavra pequena que a gente vê o extraordinário acontecer diante dos nossos olhos. É com essa palavra pequena que a gente vê, aleluia, o metafísico acontecer diante de nós. É com esta palavra pequena que a gente vai ter um encontro glorioso com Cristo Jesus nos ares. É com esta palavra pequena que a gente vai poder, profeta irmão Tiago, diagnosticar o nosso corpo, aleluia, ter aquela glorificação no momento. É com esta palavra pequena que a gente vai ver que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitar primeiro. É com esta palavra pequena que a gente vai poder declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. É com esta palavra pequena que a gente vai dizer: Senhor, graças eu te dou pelo Senhor executar o impossível diante dos meus olhos. Aleluia! É com essa palavra pequena. E aquele rapaz, ele está de frente com Jesus. Vem do nada, a visão escura, visto que ele era cego. Jesus toma a palavra e diz: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. O versículo que a gente leu é lindo, e ele vai dizer: e logo viu e o seguiu. Aqui, irmã Rosângela, eu aprendo outra lição maravilhosa. Imagine comigo se ele tivesse familiares, esposa, filhos. A primeira coisa que ele ia fazer: Jesus, muito obrigado. Saia da presença de Cristo Jesus, ia falar para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus entes queridos, para os seus familiares: olha, lembra, eu era cego, eu tive um encontro com Jesus, agora eu estou vendo perfeitamente. Ou se ele tivesse amigos, ele poderia: olha, Francisco, João, Joaquim, lembra, eu não via, eu era deficiente visual, agora eu vejo. Não, o texto sagrado é enfático em nos informar: e logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você tendo fé, os seus olhos vão te ver a minha intervenção, os seus olhos vão te ver os meus milagres, os seus olhos vão te ver os meus prodígios. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é: não abandone o abençoador, não abandone o dono da bênção, não abandone o Criador pelas criaturas, porque eu sou Deus, eu sou zeloso, eu conheço o coração do homem, eu conheço a índole do homem, eu conheço o deitar ou levantar da mulher. Não abandone o Criador, não abandone o abençoa. Aleluia! Oh, aleluia! Quantos alcançam bênçãos materiais, espirituais, e abandonam o Criador, abandonam o abençoador? E não é isso que Deus ele tem para nós. Aleluia. A gente tem que priorizar a presença do nosso Deus. A gente tem que cumprir a risca aquilo que se encontra escrito em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a tua justiça primordial, e as demais coisas vão de ser acrescentadas.
Isaías 55:6 está escrito: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então essa é a nossa oportunidade. O nosso Deus, Ele pode nos abençoar, pode, mas nós estamos firmes nas promessas dEle, nós estamos firmes com Ele. Se Ele me abençoar, eu sou crente. Se Ele não me abençoar, eu continuo sendo crente. Se a porta abrir, eu sou crente. Se a porta permanecer fechada, eu vou continuar sendo crente. Se o mundo desabar, eu sou crente. Na bonança eu também continuo sendo crente. Na felicidade a gente tem que servir ao nosso Deus, e na tristeza a gente deve continuar com o mesmo ímpeto. Aleluia! É isso que Deus almeja de nós, gente. Não busque somente as bênçãos, busque a Deus. E isso é maravilhoso, porque quando a gente se atenta para Jó, a gente vai ver que ele depositava a sua fé, a sua fidelidade, era em Deus, não nos bens materiais. Oh, aleluia! Isso é tão verdade que quando Deus permite que Satanás tocar em tudo, ele continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Por que, irmão Arthur? Porque a fidelidade dele era para com Deus, não para com o bem material. Então aprenda com esse homem conhecido como Bartimeu. Você vai receber a tua bênção, mas você não vai abandonar o templo, você não vai abandonar o teu Criador, você não abandonará o teu Deus. Você vai fazer como Bartimeu, você vai continuar seguindo Ele, e com a boca aberta, rendendo louvores ao nome santo do Senhor. E aqueles da congregação, aqueles que são seus vizinhos, aqueles que te conhecem, a tua parentela, os seus amigos, não vão suportar ficar com os lábios cerrados. Eles vão abrir a boca, vão encher os pulmões de ar e também vão adorar o Deus que agiu na tua vida. Oh, glória! Porque foi assim na vida deste homem. Ele viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo aquela maravilha, dava louvores a Deus. Olha a responsabilidade que temos, irmãos. Oh, glória! Seja diferente. Faça a vontade de Deus, pois certamente Ele cuidará de ti. Quantos podem glorificar a Deus com as palmas?